Amigos, o documento que eu entreguei para ser entregue ao Sr. Ministro, nós não fomos recebidos por ele, fomos recebidos pelo assessor, diz o seguinte: Excelência, a APRE concentrou-se hoje aqui, junto das instalações do Ministério que Vossa Excelência tutela, em representação dos seus associados e preocupada com a situação de todos os reformados e idosos, não para apresentar o elenco de suas reivindicações, menos ainda para formular qualquer pedido. Quando se trata de direitos e da lei, tudo quanto é adequado fazer é exigir o seu respeito. Vossa Excelência, o Governo que integra e a maioria que o suporta não ignoram certamente a lei, embora tenham vindo a revelar uma enorme indiferença quanto ao império da mesma, que deveria sobrepor-se a tudo mais, sob pena do Estado de Direito, fonte de toda a legitimidade, se tornar letra morta e uma caricatura do que é suposto ser. Não há dinheiro, repetem-nos à exaustão, lembrando a que ele tenha paciência com que a indiferença, o contrário da solidariedade que é suposto Vossa Excelência promover, exprime não a impotência, mas a obstinação em não querer ver a realidade que a interpela ou a declara inexistente por meio de um sortilégio. Não há dinheiro para a esmagadora maioria dos portugueses, mas há o suficiente para um punhado de credores, para a banca que na prática não desempenha a função social que justifica a sua existência, para as rendas das mega empresas. Todos os contratos, no entender de Vossas Excelências, são para cumprir, exceto os que o Estado assumiu com os cidadãos e designadamente com os trabalhadores da administração pública e pensionistas. Todos os compromissos são invioláveis para Vossa Excelência, exceto o compromisso assumido de se submeterem à lei e à Constituição. O contrato social que delega no Estado a soberania popular não pode ser reduzido a cinzas pelos governantes do momento. Quando tal acontece como agora, em vez da segurança que as instituições da República deveriam garantir aos cidadãos, instala-se a insegurança e o medo. Tudo parece possível. A isto vem acrescentar-se a forma meticulosa, deliberada e planeada como o Governo a que Vossa Excelência pertence e a maioria parlamentar que o sustenta tem cavado e explorado as divisões entre jovens e velhos, entre trabalhadores da administração pública e trabalhadores do sector privado, entre aposentados da Caixa Geral de Aposentações e pensionistas do Centro Nacional de Pensões, entre os diferentes estratos da classe média e entre esta e as camadas mais desfavorecidas da população, minando os laços de solidariedade que nos caracterizam como nação. A insegurança, o medo, a cisânia, a propaganda enganosa são as armas com que procuram vergar um povo privado de esperança e confiança. A luta dos reformados é a mesma dos jovens sem perspectivas de futuro, a mesma dos que se veem obrigados a emigrar e das famílias que sofrem com a separação, a mesma de todos os desempregados, a mesma dos trabalhadores que receiam pelos seus postos de trabalho, a mesma dos milhares de funcionários públicos ameaçados por despedimentos massivos, a mesma dos pequenos empresários condenados à falência. Mas se a nossa luta não se distingue da generalidade do povo português, não podemos deixar de referir o facto do Governo a que Vossa Excelência pertence nos ter erigido em alvo preferencial, sendo-nos aplicadas medidas manifestamente discriminatórias e injustas, talvez porque pensem que mais isolados e mais frágeis será mais fácil atingir-nos. Apesar de pagarmos os mesmos impostos que os demais cidadãos, quiseram privar-nos de 2 meses das nossas pensões, no que foram impedidos, pelo menos no corrente ano, pelo Tribunal Constitucional. Cobram-nos um imposto suplementar sobre os rendimentos que, como já vem sendo prática habitual do atual Governo, que utiliza a semântica como arma de propaganda, designaram por contribuição extraordinária de solidariedade. A partir do próximo ano, tanto quanto se consegue perceber através das suas parcas e dissimuladas afirmações, o Governo prepara-se para aplicar um corte permanente e retroativo nas pensões dos aposentados da CGA, tendo a encenação em torno do novo imposto. Eu pus 2 papéis. Tendo a encenação em torno do novo imposto, designado eufemisticamente por contribuição ao fator de sustentabilidade que substituía a atual SES, sido utilizada como cortina de fumo para encobrir este novo corte. Tudo isto utilizando uma vez mais a tática de fomentar a divisão, procurando isolar os aposentados da CGA
dos pensionistas da CNP e disso tirar partido. Excelência, a AF foi criada com o objetivo de superar o isolamento dos reformados e, unindo-os, conferir-lhes a força necessária para resistir ao ataque que lhes é movido. Saberemos religar o que Vossas Excelências têm procurado dividir: reformados do sector público e privado, velhos e jovens, contribuindo para fazer o tecido social do país e recompor a solidariedade intergeracional. Foi criada com o objetivo de combater a degradação da imagem dos cidadãos aposentados, pensionistas e reformados, apresentados como pertence fardo social de utilidade negligenciável a quem não importa retirar direitos que o Governo tem promovido. Com o objetivo de promover a imagem dos aposentados, pensionistas e reformados como um imenso grupo social, detentor de saberes, competências e que mantém atividade nos mais diversos campos da ciência, da cultura, da economia e no apoio social e económico às respectivas famílias e outros grupos sociais. Se o Governo contava deparar-se com fraqueza e resignação, pode Vossa Excelência estar certo de que encontrarão pela frente uma posição firme em todas as frentes no combate às medidas que preparam contra os aposentados, pensionistas e reformados. E no momento adequado não deixará de haver, junto dos mais de 3 milhões de reformados, um associado ou associados para esclarecer acerca da tragédia que ao longo destes últimos anos se abateu sobre eles próprios e sobre o país. Vossas Excelências já são o passado. Nós, os reformados, apesar da nossa idade, cooperaremos com os mais jovens na construção do novo futuro. Com os nossos cumprimentos, deixamos a Vossa Excelência para reflexão oportuna as seguintes palavras do Presidente Obama. Rejeitamos a opinião de que a América tenha que escolher entre cuidar da geração que construiu este país e investir na geração que há de construir o seu futuro. Muito bem. Muito bem! Muito bem!